Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonathan, eu sou o Dev Júnior e eu decidi mostrar um pouco do meu trabalho para vocês. Eu vou mostrar eu codando um sistema simples. Eu trabalho com Flutter Laravel, então é com isso que a gente vai trabalhar. Vou criar um projetinho aqui. Só acho que não está capturando a minha tela. Aí, beleza. Vou começar criando um projeto em Flutter. Vou criar tipo um mini RP. Vou criar para o Windows, que para mim vai ser mais fácil fazer a build aqui. Com.minirp. Isso aqui não vai ser publicado mesmo. Deixar ele criando aqui. O meu intuito é vir aqui todo dia um pouco e mostrar como é que eu trabalho, como é que eu programo, para aparecer mesmo, sabe? Deixa eu só fechar aqui. Beleza. Vou apagar esse arquivo de teste, que eu não vou utilizá-lo agora. Eu só vou fazer uma build aqui, para ver se o projeto compila. Para o Windows, igual eu já falei. Enquanto ele faz a build ali, qual que é a minha ideia? Acho que eu vou criar ali um mini RP, bem simples mesmo, com login, alguns cadastros, e daí eu vou ligar com um back-end em Laravel, só para mostrar ali para quem está começando como é que um dev junior cria uma arquitetura, né? E como é que quem está começando pode criar uma arquitetura, porque às vezes um dev senior ele pensa em algo muito mais complexo que alguém que está começando consegue captar nele. Aí às vezes fica um pouco difícil. Eu tive bastante dificuldade no começo. Vamos lá. O projeto está criado e está funcionando. Agora vamos começar as alterações no projeto. Eu vou fazer já o seguinte, eu vou começar já baixando alguns pacotes. Vou entrar aqui no PubDev. Para quem não conhece, o PubDev é o site oficial de pacotes do Flutter. Eu vou abaixar já o provider aqui. Vou copiar daqui mesmo. Aqui, abaixo do Cupertino. Beleza. Eu acho que eu já vou até subir isso aqui lá no GitHub. Beleza. Ah, só para vocês verem, estou usando o Copilot aqui como agente de IA, como assistente de IA, e aqui tem alguns agentes aqui que eu vou utilizar. Beleza. Vou remover isso aqui. Vou remover isso aqui. Nem sei porque eu estou removendo esse comentário se eu não vou usar isso aqui.
Vou começar aqui criando uma arquitetura. Eu vou criar aqui app. Aí aqui dentro de app eu vou criar vou criar aqui pages. Eu vou criar pages aqui. Aqui eu vou criar home. Login aqui. Vou criar aqui já a home page, que vai ser a página inicial. Importar o material. O Copilot já deu uma ajuda pra gente aqui. Só que eu quero transformar isso aqui no stateful. Beleza, home page. E vamos fazer um login page aqui. Dart. Port material. Aqui já deu um login page. Beleza? Aí aqui eu já vou apagar isso aqui. Aí ao invés da gente carregar aqui ó, a homepage aqui, né, direto, em vez de fazer isso aqui, porque daí ele já vai carregar aquela homepage aqui direto, criar um arquivo de rotas. Só que tem um grande problema. Eu sempre esqueço como que eu criei esse arquivo de rotas. Vou criar em vez de rotas, vou criar tudo em português aqui mesmo. .dart. Aí aqui, arquivo de rotas nomeados. Eu sempre esqueço ali como é que gera esse arquivo. Eu tenho até uma colinha em algum lugar. Não gostei disso aqui. Eu vou pegar na minha colinha que eu já fiz. Só vou pausar o vídeo aqui um pouquinho. Tá, voltando aqui no vídeo. Eu não gostei do modelo que o Copilot criou ali. Eu acho que é porque eu estou usando o agente aqui, o GPT 4.1 e não o Claude. Mas enfim, eu só vou explicar aqui para vocês o que eu fiz. Os imports aqui, eu criei uma classezinha de rotas. E aqui eu vou criar algumas conchas, que vai ser o nome das nossas rotas. Né? Vai iniciar na login page e a outra rota vai ser uma home page. Porque daí depois da home page, eu acho que vai ser uma página estática, muito provavelmente. Então eu só vou importar aqui. Isso já é uma dica, pessoal. Porque eu não tenho a memória muito boa, eu sei fazer as coisas. Só que eu tenho que anotar tudo. Então, tudo que eu faço de código, eu anoto. Porque eu esqueço, eu não consigo fazer de cabeça isso aqui. Acho que esse que é o importante, saber como fazer, não decorar tudo, né? Beleza? É aqui no main. Vamos ver isso aqui. A gente pode vir aqui e já gerar essas rotas. A gente remove isso aqui. Aqui embaixo, a gente tem aqui, se eu não me engano, onGenerate routes. Isso. A gente vai pegar esse onGenerate routes. Não é isso que eu quero. É isso, rotas, ponto gerar rotas. Porque o que vai fazer aqui? O que vai acontecer? Esse onGenerate rotas vai acessar esse método aqui, gerar rotas, pra gente, e vai colocar isso de uma forma global no nosso app. Beleza? Porque tudo isso aqui já vai ser gerado pra gente, automaticamente. Aí aqui, dá pra gente até colocar uma rota inicial. Que no caso, é o login page aqui. Dá uma reiniciada aqui. Beleza, já trocou, já que iniciou no nossa login page.
Agora eu vou tirar aquele banner lá, né? Vou colocar banner como false. E dentro do login page eu preciso criar uma tela de login mesmo. Então, para isso, vamos deixar a IA trabalhar pra gente. Aqui eu vou pegar o GPT 4.1 mesmo, depois eu pego o Claude. Vou criar aqui, depois eu só falo pra ele deixar bonito esse negócio. Senão vai parecer que eu tô usando IA pra tudo. O problema é que eu tenho zero criatividade. Criamos aqui uma coluna. Children. Criar um form. Aliás, eu fiz errado. Vou criar aqui um text field. Eu vou criar um text field. Text field. Aí já dou um decorator aqui, um username, um outro text field, password e um elevated button aqui mesmo. Isso. Beleza. E aqui, isso, troco pelas rotas nomeadas. Tá, só explicando aqui, pessoal. Aqui a gente vai criar a nossa app bar, que vai estar aqui. Eu vou tacar o código aqui pro lado. Né, a nossa app bar, que está com o login page. Aí o text field aqui, né, que está com o username, o password e o de login que vai levar a gente para a próxima tela. No caso aqui, a ideia é ter uma ação mesmo aqui de logar mesmo, né, fazer uma autenticação ou alguma coisa assim. Deixa eu só dar um espaço aqui. Espaço de 10 e aqui eu vou dar jogar tudo isso aqui para o centro. E aqui eu posso dar um pad em tudo aqui. Beleza? Aqui um stretch para ficar um pouco mais bonito. Tá, fechou. Essa aqui é a nossa tela de login. Que quando a gente fizer a ação de logar, ele vai para a próxima tela. Já dá para a gente trabalhar nisso. Capturar as informações aqui e mandar isso para algum lugar para fazer login. Então aqui vou fazer isso. Vou criar dois controllers. Final. Exit controller, username. Deixa eu pôr isso aqui a tela inteira para ficar mais fácil. Não duplicar isso aqui. E esse aqui é o password. Aí a gente coloca aqui os controllers. Beleza? Para capturar a mensagem que está aqui. Para a gente criar uma funçãozinha, né, de logar. A gente pode evoluir nisso aqui. Só dar um dispose nele aqui. Não sei porque, eu gosto de deixar o dispose por último aqui. Vou criar uma função de logar aqui, uma fake aqui. Mesmo, só pra gente simular. Future. Vai ser void. Login, isso mesmo. O Copilot já deu aqui pra gente. Pega o texto, se for de mim, se o password igual a de mim, então ele vai pra lá, senão ele já dá uma lógica aqui pra gente de logar. Aí, a gente pode colocar aqui uma variável booleana aqui de carregamento aqui só pra dizer que tá carregando alguma coisa. Login. Se funcionar, aliás, se funcionar, ele vai
sair do estado mesmo, mas eu vou trocar esse negócio aqui. O Copilot. Vou colocar o set stage aqui também, só para garantir. E agora quando a gente logar, isso, o que vai acontecer é o seguinte: o usuário ser inválida, né? Aqui vai ser admin, e vai logar quando for admin. Beleza. Tá ok. Só que a gente tem que colocar né, fingir que tá logando aqui alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui um delay. Aqui ele tá reclamando porque ele colocou como assíncrono, né? Então a gente tem que fazer o seguinte aqui. Só navegar para a próxima tela se Malta. E aqui é a mesma coisa. A gente pode só pegar esse códigozinho aqui e jogar aqui. Se diferente dessa tela não estiver montada, então ele vai, né, não vai fazer nada. Beleza. Aqui a gente pode colocar um load em algum lugar aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui. Se isLoad, exatamente isso aqui. Se tiver login, ele vai ficar nulo aqui, né? Que é pra gente não ficar clicando aqui. E aqui eu fiz errado, não prestei atenção no que o Copilot fez. Ele até que fez certo, porque se a gente logar se der certo, não vai querer voltar para a tela anterior, né? Mas nesse caso eu quero. Só vou iniciar aqui de novo desde o começo. Porque isso aqui ele remove a rota anterior, né? E no caso eu não queria dessa vez, mas tudo bem, eu não prestei atenção aqui. Fechou? A gente colocou o mínimo aqui, só que eu quero apresentar um load em algum lugar aqui. Então, onde que eu vou colocar o load aqui? Ficou feia essa tela, né? Depois eu deixo isso aqui bonito. Vou colocar o load... Vou colocar no Sapbar mesmo. Vou colocar o load aqui em cima da Sapbar. Na AppBar, se não me engano, tem uma propriedade aqui. Não, não é isso que eu quero. Na verdade, eu queria colocar embaixo ali, que ela tem uma propriedade. Deixa eu ver. Acho que esse bottom aqui. Mas eu acho que ele não vai deixar a gente colocar. Vou colocar aqui no bottom. Ele vai pedir pra gente fazer isso aqui, ó. Deixa eu só abrir essa tela para ficar mais fácil de visualizar. Container, gray. Na verdade ele colocou uma linha e na verdade eu quero fazer isso aqui, ó. Quero colocar um linear progress indicator aqui. Exatamente isso. Que ele vai ficar aparecendo quando a gente clicar aqui. Bem dessa forma assim, ó. Só vou negar isso aqui. Muito bom.
Por que ele não aparece aqui? Editar, prioritize. Tá certinho. Deixa eu tirar essa cor aqui, se vier na cor. E porque tá transparente aqui também, muito provavelmente. E eu não quero cor aqui, eu quero só que apareça. Aí eu vou fazer o seguinte. Não, para de mexer o saco, parte. Vou colocar aqui em si Slowed, né? Só vou ligar aqui. Beleza. Aí, quando a gente clicar aqui, ele vai aparecer, né? O login. Como a gente não colocou nada lá, não vai para a próxima tela. Beleza, a gente já tem uma mini lógica de login aqui. Só que a gente pode melhorar. Eu vou deixar esse fluxo de login meio que funcionando para tipo funcionar com um back-end de verdade. Tá. Vou comentar isso aqui. Beleza. Agora, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu já sei como é que eu vou fazer. Aqui dentro do login, eu vou criar uma nova página aqui. Eu vou criar models. Vou criar aqui interfaces. Vou criar services ou repositório. Vou criar services. O nome é diferente. E vou criar store aqui. Stores, beleza. Aqui no model primeiro, eu vou criar um model, né? Usuário model.dart. Aí aqui eu vou criar uma classe de usuário model. Como eu já disse, eu quero em português, nome, senha, que acho que ele vai ter, é justo que tenha um ID também, né? Vou capturar como uma string mesmo. Um ID e um nome. Por enquanto tá beleza. Acho que é isso. Depois a gente coloca mais coisas e restrições, etc e tal. Aí agora eu tenho uma classe que normalmente eu crio uma classe para me ajudar a recuperar os erros. Que agora a gente vai começar a trabalhar com, entre aspas, requisição HTTP. E eu gosto sempre de ter o erro e o sucesso. Tem pacotes para fazer isso, mas eu quero fazer tudo na mão. Então eu vou pegar uma classe que eu tenho de auxílio para fazer isso. Eu já escrevi a classe. Deixa eu só pausar aqui. Pronto, já peguei a classe. Igual eu falei, pessoal, essas coisas eu anoto. Porque eu não lembro, tipo, como escrever tudo isso aqui, entendeu? Mas aqui é bem simples. Só uma classe abstrata. Esse aqui é o nome da classe. E ela vai receber qualquer tipo de coisa aqui. Ela é uma classe genérica, ela recebe qualquer tipo de valor. Aí aqui eu tenho alguns, né? Eu tenho algumas funções nela aqui.
Eu tenho uma função, aliás, algumas não. Tenho duas. Uma de sucesso e uma para erro. A de sucesso é a mesma coisa. Recebe qualquer tipo de valor aqui. E a de erro recebe uma mensagem, que normalmente é uma mensagem de erro para a gente apresentar na tela. Beleza? Isso aqui também representa um tipo genérico. É coisa do Dart isso aqui. Eu não me aprofundei o porquê que teria que ser assim, tá? Aqui, eu só estou implementando, né? Outra classe também recebe um tipo genérico, uma classe de erro que implementa a classe de result states, ou seja, ela tem, né, que sobrescrever as duas funções ali em cima. E a de sucesso é a mesma coisa. Vocês vão ver que é bem simples de utilizar isso aqui. E pior que eu demorei para aprender esse negócio. E eu não queria usar nenhum pacote para fazer isso porque eu queria fazer na mão. Claro que os pacotes têm mais validações, né, piriri, pororó, né? Mas como o intuito é aprender na mão, então eu fiz na mão, escrevi isso aqui, guardei em um lugar para mim lembrar de usar. E outro detalhe, eu já trouxe aqui uma classe de estados aqui, que a gente vai trabalhar com um gerenciamento de estado básico, totalmente nativo aqui, eu não uso nada de pacote para isso, block, nem nada. Tá bom? Totalmente na mão. Então, eu já escrevi aqui alguns estados que a aplicação pode ter, né? É uma classe selada, então ela pode ter um estado vazio, um de load, o de erro e o estado de sucesso. Que o estado de sucesso recebe o valor que vem de sucesso, uma lista, um node ou qualquer coisa que seja. Beleza, vamos às implementações. Eu fiz o seguinte, aqui dentro da pasta apps eu criei essa pasta utils e aqui eu coloquei o generic states e o result states, tá? Se caso alguém tiver dúvida aí, eu achar que tá muito corrido, coloca no comentário que eu começo a diminuir, né, o ritmo. Mas a ideia aqui é só me mostrar codando mesmo, né? Então vamos lá. Agora, aqui, vou criar uma interface. Vou criar aqui login alf, vou chamar isso aqui como... Bom, via de regra eu vou deixar todas as coisas de autenticação aqui dentro, então vou chamar isso aqui de login. Login. Dizendo que tudo de autenticação vai ficar aqui. Vou criar com o mesmo nome da pasta, só para ficar mais fácil. Login services.dart. Então ela vai ser uma abstract class. Login service. Aqui está quase correto a implementação que o Copilot deu. Vou implementar isso aqui. E eu vou implementar o meu result aqui. Ó. Result state recebe um usuário model. Ou não, né? Ele pode estar nulo. Aqui vai ficar bem claro para quem não manjou ainda o porquê desse result states. Né? Para quem é júnior igual eu e ainda nunca usou isso aqui, vai ficar bem simples de entender na hora que eu fazer aqui para você ver. Vou criar só o método de login ali, só pra gente ter uma ideia de como fechar por hoje. Aí aqui eu vou criar um login services.dart. Aí uma class login services. Aí eu vou exatamente isso, implementar ali. Aqui. Beleza. Sobrescrevi aqui. E isso aqui está errado. Aqui, no caso, result states. E aqui é erro. E aqui tem o message. Tá, vai funcionar assim. Se o nome for igual a de mim e a senha for igual a de mim, ele vai criar um usuário com ID e um nome de mim e a senha de mim pra gente lá.
Aí depois a gente melhora esse modo aqui, coloca mais coisas neles e o que a gente precisar. Salva isso num arquivo seguro aqui dentro do Windows, com token, essas coisas assim, porque o usuário, né, vai ter token, tudo mais. Acho que até pôr, né? Vou colocar aqui Vou colocar aqui, token. E o token, beleza. O usuário ele precisa de um token. E aqui vai ser o token dele, quando ele tiver. Belezinha. Agora a gente precisa usar isso aqui lá no nosso front-end. Então eu vou criar aqui um login page store, porque é aqui que vai ter o gerenciamento de estado. Vai ser uma class login page store. Que eu vou estender, deixa eu ver o que ele quer fazer aqui. É quase isso, mas não é isso. Aqui eu vou estender change notifier. Aí agora eu vou pegar o nosso serviço lá já, primeiro de tudo. Vai ser i login service. Aí o login service vai ser acessível só aqui dentro. E eu já vou instanciar ele aqui mesmo. Ele vai receber um login service. Poderia instanciar isso aqui, né? Criar um construtor para, né, para injetar isso aqui como dependência, mas não tem tanta necessidade assim, que não é uma coisa tão complexa. E aqui eu vou criar já um states aqui. Eu vou criar uma variável o generic states. Vou chamar ela de states, igual tá aqui. E ela vai iniciar empty. Receber states. E aqui vai ser o set state. A gente pode até para ficar igual, né, um set state de verdade. A gente pode até fazer assim, ó. Ele fica como se fosse o set state do próprio Dart, né? Mas eu gosto de fazer assim. Acho que com 7 fica mais legal. Beleza. Aí agora a gente vai criar aqui future, login, tal. Isso aqui tá errado, vou arrumar. Tá. Agora funciona da seguinte maneira a nossa classe de result state. Para quem ainda tá meio boiando, agora vai fazer sentido. Lá no nosso método, a gente está esperando um result state. A nossa função. Então, por via de regra, esse result aqui, ele tem uma propriedade fold. Esse fold podia ser qualquer outro nome. Se eu nomear isso aqui para outra coisa, pode ser qualquer outra coisa que seja do seu entendimento, né? Tipo, result, retorno, qualquer coisa. Aí aqui dentro do onSUS, ele traz qualquer valor. Ou seja, um valor aqui. Aqui, se der sucesso, ele vai trazer o usuário model. Ele vai trazer um usuário aqui, né? Se tudo ocorre bem. Igualzinho ele já está dizendo ali. Ó, porque o nosso método fold faz o seguinte. Lá no success, no sucesso, eu posso trazer qualquer tipo de dado aqui. Porque é um tipo genérico. E no tipo de erro, ele vai trazer nossa mensagem. Então, se tudo correr bem, eu vou ter o usuário aqui. E a gente pode fazer o que a gente quiser com ele.
pode salvar ele na sessão, pode usar a variável em algum lugar, e a gente pode criar uma variável global para acessar o usuário de qualquer lugar, entendeu? Se não, ele deu erro e a gente apresenta a mensagem de erro. Aqui é interessante que a gente pode até criar assim, ó, tipo uma variável user aqui, por exemplo. Usuário model, no caso pode ser exatamente isso. Vou fazer assim, não, vou fazer assim. Usuário model, ele vai receber nulo, o get e um set usuário. E se tudo ocorrer bem, a gente pode capturar ele aqui, ó. E daí a gente pode acessar essa variável aqui em todo o projeto com o provider. Inclusive, eu esqueci de instanciar aqui. Como a gente está usando o provider, então aqui vai ser um multi-provider. Eu acho que era assim que fazia. Opa, eu acho que é multi-provider mesmo. Deixa eu ver o que o Copilot faz aqui. Porque eu não lembro de cabeça isso aqui. Mas eu acho que é multi-provider. Providers. Eu acho que é exatamente assim. Então deixa eu importar aqui. Mas será que não deu certo lá no PubSpec? Tá aqui. Provider. Deixa eu baixar de novo esse negócio aqui. Deixa eu ver como é que é o import dele. Cadê o import? Forma de usar aqui, eu não lembro isso aqui de cabeça. My provider. Como é que usa o multi-provider aqui? Aqui. É assim. Tá certo. Multi-provider. Aqui. Copiar isso aqui. My app. Eu só tiro isso aqui. Ao invés de fazer assim, tem outro jeito de fazer isso. Que é isso aqui, ó. Change provider. E daí aqui o nosso provider é o nosso login Page Store. Beleza. Aí agora a gente consegue acessar esse login Page Store de qualquer lugar do projeto e todas as variáveis que estão lá dentro. No caso, a gente pode, via de regra, depois que logar, a gente pode acessar lá o módulo do usuário que está lá dentro e usar nome, ID, password, se a gente precisar qualquer coisa. Se bem que o password não é uma boa ideia trazer lá no back-end, né? Mas enfim, todo o restante das coisas que a gente trazer vai dar pra gente utilizar. Ok, isso aqui em via de regra já vai funcionar. A gente só precisa substituir aqui. Aí como que a gente vai fazer? A gente pode tanto iniciar isso aqui no inState ou usar um consumer. Eu gosto mais de usar o consumer porque eu acho que fica mais elegante. Então dá exatamente pra gente fazer isso. Então aqui
Vamos fazer assim, vamos deixar aqui login mesmo. E a gente usa Listener mesmo, um Listener Builder. Fica muito feio o Listener Builder aqui, eu não tô afim de criar um widget só pra isso. Tá, vou fazer o seguinte. Isso aqui a gente não precisa mais, porque a gente já vai estar simulando lá. Olha que elegante que vai ficar. Não vamos precisar mais disso. A gente não precisa mais de set state aqui. Isso aqui a gente não precisa também. E não precisamos disso aqui. Aí agora a gente precisa capturar o provider lá. Aí até onde eu lembro. Como eu não lembro isso aqui de cabeça? Como eu falei, eu nunca lembro nada de cabeça. Então eu vou ver aqui na documentação. Isso aqui é para ficar ouvindo. E é o que eu não quero. E eu não quero fazer isso aqui também. Eu quero recuperá-lo. Acho que eu lembrei, peraí. Aqui. Então esse final. Login store. Não é read. Eu acho que é provider. Isso. Ponto off. Beleza. A gente vai estar capturando uma instância dele. A mesma instância que a gente iniciou lá no main. Aqui dentro. Fechou. E a gente também não vai mais precisar dessa validação aqui. Como a gente tem um método, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem um login store.login. A gente pega o username, deixa eu só ver como é que tá essa função lá dentro. Isso, a gente captura o username e tal. Vou voltar pra lá. Aí a gente vai ter um await aqui. Aqui funciona da seguinte maneira. A gente está acessando essa variável state. Lá dentro, se tudo ocorrer bem, ela vai sair do estado de load para o estado de sucesso. E aqui a gente está promovendo ela. No caso, se o state aqui for promovido a sucesso, então ele vai entrar nesse fluxo aqui e vai para a nossa página de homepage. Eu só vou colocar aqui, ó, push name, só para eu poder ir e voltar para as páginas do jeito mais fácil sem recarregar o projeto. Depois a gente usa essa forma aqui, que seria a forma mais correta. E se não, no caso aqui, else if, né? No caso, se for estado de erro, nós vamos pegar o state aqui e vamos colocar nosso estado de erro aqui dentro. Pronto, message. Então eu vou fazer de forma diferente aqui. Aqui vai ser final state login state. Aí a gente troca isso aqui só pro state. Isso aqui só pro
state. E tiro o const daqui. Beleza. Por via de regra, isso aqui já vai funcionar. Só que a gente precisa mostrar o loading aqui. Então, para isso, a gente pode usar um listener builder aqui. Ou a gente pode envelopar isso aqui inteiramente num consumer. Ou um consumer aqui, um consumer aqui. Enfim, tem várias formas de fazer isso. Eu acho que eu vou colocar isso aqui no listener builder. E aqui embaixo vou fazer com consumer, para ter as duas maneiras aqui de como fazer, sabe? Então vamos lá. Aliás, vou fazer os dois. Aqui vai ser um builder. Aqui vai ser um listener. Um listener builder. E o listener builder ele precisa do que mesmo? O context. Ele precisa do listenable, o builder e o child. Parece que tem vezes que atrapalha demais. O builder. Deixa eu ver. O builder precisa do context e do widget. O widget a gente não vai usar. E aí ele precisa do listenable, que eu não iniciei ele. E ele precisa do child. Não, child não é required. Ele tá reclamando disso aqui. E ele tá reclamando aqui do quê? Ah, o listener não pode ser assinado, eu vou ter que fazer o contrário. Foi mal. Eu vou ter que fazer o listener aqui dentro. Oh, que saquinho. Então eu vou copiar isso aqui pra dentro. Remover isso aqui. Acho que ele tá fechando aqui. Aqui. Beleza. Aqui. E na verdade, eu não iniciei isso aqui. Eu não iniciei o store. E como eu tô trabalhando com... Então aqui vai ter que ser o consumer mesmo. Consumer. Do tipo... login page store. E remove isso aqui, que a gente não precisa. Eu vou usar o child. E aqui vai ser assim, login page store state. Se for igual login, igual load, ele vai fazer isso. Se não, vai trazer um container pra gente. E aqui vai ser a mesma coisa. Aqui vai ser um builder. Aqui vai ser um consumer. Do tipo isso aqui mesmo, login. Isso aqui mesmo. Agora a gente só reinicia, porque ele tá dando um monte de erro aqui. Beleza, iniciado. Funcionando o login. Usuário sem válidas, que é a mensagem que a gente capturou aqui.
porque essa mensagem está ocorrendo aqui, ó, no service. Usuário sem vaga. Então, se a gente trocar a mensagem aqui, ele vai sair outra mensagem aqui. Né? E se a gente pôr admin, e ele loga. Bem tranquilo, ó. E isso aqui, só comentar aqui. Ele vai comentar em inglês, implementar funcionalidade de login com gerenciamento de estado e integração de serviços. Implementado implementado função de login com gerenciamento de estado. Implementado função de login com gerenciamento de estado e estado e classe serviço. Belezinha. Agora só resumindo aqui. Aqui no início a gente injetou aqui, né, a nossa dependência aqui com o provider. O provider não é lá muito bem, né, a fundo mesmo, né, injeção de dependência, mas enfim, a gente injetou a dependência dele aqui. A gente injetou esse login page store no nosso projeto inteiro para ele ter acesso ao nosso projeto inteiro através ou de um widget especial da classe do provider, que é esse widget de consumer aqui, é um widget especial da classe provider, da lib do provider. A gente poderia ter feito isso aqui com um list name builder também, só que daí a gente vai precisar instanciar essa variável aqui, né? A gente não ia poder usar essa mesma instância aqui, entendeu? A gente ia ter que capturar outra instância. Até dá também, mas daí é mais código sem ter necessidade. Isso aqui também, a gente não precisa ter esse login aqui. Eu deixei aqui mais para um exemplo didático, né? A gente pode simplesmente ter ele aqui no meio, aqui, ó, e acabou. Entendeu? Dá até pra gente fazer assim, para resumir. Beleza. Enfim, vamos voltar aqui que eu viajei na maionese. Né? Aí o provider deixa a gente acessar o nosso store do projeto inteiro, que por sua vez deixa a gente acessar qualquer uma das variáveis aqui em qualquer lugar do projeto. Vou até mostrar aqui como que a gente pode acessar o usuário ali na main. E nós também fizemos o seguinte. A gente criou uma interface aqui, que é só uma classe de contrato, para a gente poder sobrescrever os nossos métodos aqui na nossa classe de serviço. Aqui a gente fez um fake, mas pense que isso poderia ser uma requisição HTTP numa API, por exemplo. Se fosse o caso, a gente não ia precisar mudar nada de nenhuma regra aqui na tela. A gente ia poder trabalhar na tela aqui o quanto a gente quisesse, porque a tela aqui, os widgets não dependem mais da nossa classe de serviço, não diretamente. A ligação é tipo uma cola. A nossa store está acessando a nossa classe de serviço lá, né? Porque ela tá aqui como dependência, né? Eu não injetei ela como dependência aqui, a gente poderia ter feito isso. Mas eu instanciei aqui a nossa classe de serviço e a gente consegue acessar o nosso método de login aqui, o nosso store. Se por um acaso essa regra trocar, pense bem, ó, a gente pode acessar isso aqui através de uma API.
é só a gente fazer toda a regra de acesso de requisição HTTP na API, etc e tal, contanto que a gente respeite aqui dentro do SUS, do sucesso, ele está esperando o quê? O user model. Se a gente trazer um user model, não vai mudar nada ali na nossa tela. Contanto que a gente respeite isso. Então a gente pode mudar aqui o quanto a gente quiser, ficar à vontade. Pode até vir aqui, no caso, se for, queremos trocar a nossa classe de serviço para outra classe de serviço. Vem aqui, troca e beleza. Instancia outra classe de serviço aqui. E isso aqui também não vai mudar em nada, contanto que aqui, né, contanto que respeite o que a gente precisa lá no front-end. É bem mais simples fazer, dá um pouco mais de trabalho, que a gente cria mais arquivo, mas fica mais fácil, porque a gente pode mudar aqui o acesso à API o quanto a gente quiser, pode mudar o endereço da API, pode trabalhar nas regras da API aqui tranquilamente, né? Porque isso aqui é um mock, depois é só trocar para API de verdade e beleza, e vai dar certo. Aqui eu só fiquei devendo como é que a gente vai usar o usuário aqui na classe home, né? Aqui no home page. Digamos que depois que deu sucesso tudo aqui, a gente quer trocar aqui, né? A gente quer usar o usuário aqui na home page. A gente vai fazer o seguinte, mesma coisa. A gente pode vir aqui, usa um consumer aqui dentro mesmo. Consumer. Exatamente o que o Copilot já deu pra gente aqui. E a gente consegue capturar aqui, homepage, e eu vou colocar aqui o usuário aqui. No caso é o usuário model e o nome dele. Ó, adivinha, homepage adivinha. É bem simples. Eu só vou comitar isso aqui. E por hoje acho que é só isso. A gente criou aqui todo o nosso fluxo, entre aspas, de login, né? O login não é só isso. Mas já dá pra entender como é que funciona. Beleza? Eu vou voltar com isso aqui, porque a ideia é continuar trabalhando nesse sisteminha e deixar ele bem funcional. Aqui só foi o início da arquitetura, só para ter uma ideia de como arquiteta. Para quem quiser acompanhar e copiar, é bem tranquilo de fazer isso aqui. Beleza? Até mais, pessoal.